Dizem que o destino não joga dados, ele tece encontros. Algumas pessoas passam a vida inteira clamando por uma bênção de Deus, mas quando a oportunidade bate à porta, elas estão com as mãos ocupadas demais, segurando as correntes do próprio cansaço e da autocompaixão. Em uma cidade pulsante, mas cruel para quem não conhece suas regras, vivia um jovem estudante cujo rosto já carregava as marcas de um homem de 50 anos. Seus olhos eram opacos, sua postura era curva, e todas as tardes o ritual se repetia. Ele destacava da cartela 4 comprimidos de analgésico para silenciar a dor que martelava em sua têmpora. Não era apenas uma dor física, era o grito de uma alma sufocada por dívidas, pelo medo do futuro e pela humilhação de quem precisa recorrer a caminhos escuros. Ele trabalhava em uma sapataria, cercado pelo cheiro de couro e pela poeira do estoque. Seu pai, um homem de fé inabalável, mas de visão limitada, acreditava que a honestidade do trabalho duro era o único caminho, mesmo que esse caminho estivesse levando a família para o abismo financeiro. Eles vendiam sapatos caros, sapatos de luxo, sapatos que brilhavam nas prateleiras, mas que ninguém no bairro podia comprar. Enquanto isso, o jovem via o dinheiro escorrer. Ele via os credores rondando a porta como lobos famintos. Ele sentia o peso do crédito caro, a vergonha de não ter um nome limpo e a sensação angustiante de que, por mais que nadasse, a maré sempre o puxava de volta para o fundo. Em meio a esse deserto de esperança, existia uma figura que todos conheciam, mas poucos compreendiam. Era um homem que vinha de uma terra distante, além-mar, onde as vinhas crescem nas encostas e o tempo parece correr mais devagar. Ele era dono de uma quinta, uma fazenda antiga em Portugal, e embora tivesse riqueza suficiente para nunca mais tocar em um par de sapatos, ele trabalhava por prazer. Ele andava em um carro que brilhava sob o sol como uma joia de prata, um símbolo de um sucesso que parecia inalcançável para o jovem estudante. Esse homem vendia o que chamavam de caixinha branca. Eram produtos sem o peso de marcas famosas, mas que entregavam exatamente o que o povo precisava. Certa noite, enquanto o jovem tentava decifrar os livros de administração sob uma luz fraca, o mentor da quinta distante aproximou-se. Ele viu o frasco de remédios sobre o balcão. Ele viu o suor frio na testa do rapaz. O silêncio da sapataria foi quebrado por uma pergunta que soou como um trovão em um céu limpo. "Você quer ficar rico?" O jovem parou. Seus olhos, antes cansados, brilharam com a intensidade de quem vê um farol na tempestade. Ele conhecia a fortuna daquele homem. Ele sabia que aquelas palavras não eram vazias. Ele respondeu com a voz embargada pela urgência: "Mais do que tudo nesta vida." O sábio, então, se inclinou sobre o balcão e, com uma voz que carregava a autoridade de quem já venceu 1000 batalhas, entregou 3 chaves. 3 leis que não estavam nos livros da faculdade, mas que estavam escritas na ordem do universo. "Escute bem", disse ele. "Para mudar seu destino, você precisa de 3 ações. Abra as torneiras, feche os ralos e atrase seu padrão de vida em 6 anos. O jovem anotou cada palavra como se fossem mandamentos. Ele não sabia, mas naquele momento a dor de cabeça começava a ceder. Não por causa dos remédios, mas porque a clareza é o maior analgésico que existe. A primeira lição foi sobre as torneiras. O mentor explicou que a sapataria estava morrendo porque estava fechada para o que o mundo pedia. Você vende o que você gosta, não o que os outros precisam. Abrir as torneiras significava diversificar as entradas. O jovem começou a observar o bairro com novos olhos. Viu que as pessoas buscavam o esporte, o movimento, a novidade. Ele trouxe patins, trouxe relógios, trouxe o que o mercado gritava para ter. Ele descobriu que a modinha, aquilo que muitos desprezavam, era na verdade a água que o deserto precisava.
Ele aprendeu que não se deve ter orgulho de um produto que fica parado na prateleira. O verdadeiro orgulho deve estar na circulação da vida e do recurso. Mas o sábio o alertou. De nada adianta jorrar água se o balde está furado. A segunda lição foi sobre fechar os ralos. A despesa é como a unha, dizia o mentor. Você precisa cortá-la todas as semanas. O jovem transformou-se em um vigia de sua própria economia. Ele descobriu que o dinheiro não desaparece em grandes explosões, mas em pequenos vazamentos. Ele mudou o contador, renegociou o preço das sacolas, instalou sensores para que a luz não fosse desperdiçada. Ele entendeu que cada centavo que deixa de sair sem propósito é um soldado que fica para lutar a sua guerra. Ele aprendeu que o dinheiro é difícil de entrar e, por isso, deve ser ainda mais difícil de sair. A terceira lição, porém, foi a que mais exigiu de sua alma. Atrase seu padrão de vida em 6 anos. O mentor explicou a armadilha do ego. Quando o homem começa a prosperar, ele sente que merece recompensas imediatas. Ele quer o carro novo, a roupa de grife, a festa cara. Mas o sábio disse que o verdadeiro milagre acontece na gratificação adiada. Se você vive com pouco quando ganha muito, você cria um volume de capital que se torna uma árvore de frutos eternos. Por 6 anos, o jovem viu seus amigos ostentando o que não tinham, enquanto ele mantinha a vida simples de quando não tinha nada. Foi um caminho solitário, mas ele sabia que estava construindo um castelo de pedra, enquanto os outros construíam tendas de papel. Os anos passaram como as águas de um rio. O jovem estudante tornou-se um homem de negócios respeitado. Ele não precisava mais dos 4 comprimidos por dia, pois sua mente estava em paz. Ele via o ouro acumulado não para sua vaidade, mas como prova de sua disciplina. Ele olhava para a caixinha branca e via nela a verdade. A riqueza não precisa de brilho exterior quando ela tem fundamento interior. Ele percebeu que Deus não abençoa apenas o desejo, mas abençoa o método, a ordem e o esforço. Dizem que o sábio da Quinta Distante acabou voltando para suas terras em Portugal, mas sua semente floresceu no Brasil através das mãos daquele rapaz. A história dele tornou-se uma parábola para todos os que frequentavam o bairro. Os mais velhos diziam aos mais novos: olhem para aquele homem. Ele não ficou rico por sorte. Ele ficou rico porque aprendeu a domar a própria vontade. A sapataria, que antes era um lugar de tristeza e poeira, transformou-se em um centro de abundância, onde o trabalho era feito com alegria e a gratidão era o tempero de cada venda. A lição final que a vida entregou ao jovem foi que a prosperidade é uma parceria entre a fé e a ação. Ele entendia agora que as torneiras eram as oportunidades que Deus envia, os ralos eram as fraquezas humanas que precisamos corrigir, e o atraso no padrão de vida era o teste de caráter para saber se o homem é mestre ou escravo do seu dinheiro. Ele descobriu que a liberdade não consiste em comprar tudo o que se quer, mas em não precisar de quase nada para ser feliz enquanto se constrói um legado. Hoje, se você caminhar por aquele mesmo bairro, talvez não encontre mais a placa da sapataria, mas ouvirá a história de um homem que transformou dor em sabedoria. Uma história que lembra que o milagre que você busca pode estar escondido em uma conversa de 5 minutos ou em um conselho que você escolheu ignorar por ser simples demais. O sucesso não é um mistério guardado a 7 chaves. É uma porta que se abre para quem tem a coragem de girar a maçaneta do trabalho e da renúncia. Amigo, se você sente que sua vida está estagnada, olhe para suas próprias mãos. Onde estão os ralos por onde seu esforço está escapando? Quais torneiras você tem medo de abrir por causa do preconceito ou do orgulho? E, acima de tudo, você está disposto a sacrificar o seu eu mereço de hoje para garantir o seu eu sou livre de amanhã? Deus multiplica a semente de quem semeia com estratégia e paciência.
Não busque o atalho, pois o atalho muitas vezes é o caminho mais longo para o fracasso. Busque a disciplina, pois ela é a ponte que liga o sonho à realidade. Que esta história desperte em você a força para cortar as unhas das suas despesas e a coragem para buscar o seu próprio patins inline em meio aos sapatos velhos da tradição. Lembre-se, o tempo de 6 anos passará de qualquer maneira. A única diferença é onde você estará quando ele chegar. Você estará colhendo os frutos da sua árvore de ouro, ou ainda estará destacando comprimidos de uma cartela para silenciar a dor de uma vida sem propósito. A escolha, como sempre foi desde o início dos tempos, está em suas mãos. O mundo está cheio de caixinhas coloridas que escondem o vazio, mas a vida premia quem sabe valorizar. A caixinha branca, a simplicidade do lucro real, a honestidade da entrega e a força de um caráter que não se vende ao primeiro sinal de facilidade. Que a sua jornada seja marcada pela sabedoria de fechar o que drena e abrir o que nutre. E que, ao final da sua caminhada, você possa olhar para trás e dizer com o coração em chamas que o esforço também foi a sua forma mais sincera de oração. Se esta história tocou sua alma, não deixe que estas palavras se percam. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente abaixo a frase: "O esforço também é oração". Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.